Pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora a correção de simulado referente ao texto A Dialética na Categorização da Análise Textual Discursiva. Simulado este que foi classificado como sendo de nível fácil, ok? Gostaria de lembrar vocês que estou acompanhando as discussões que ocorrem tanto no Facebook como também no WhatsApp, ok? E algumas dúvidas que surgiram nesses grupos, eu vou trazer aqui em nossa correção, tá bom? Lembro muito bem da dúvida que surgiu sobre unitarização e categorização, a diferença entre os dois, né? A gente vai abordar isso, acredito que seja na quarta ou quinta questão, e vocês vão ver como não é nada demais essa diferença da unitarização com a categorização e como isso se reflete nas teorias, e como isso reflete, na verdade, né, as teorias emergentes e as teorias a priori, tá bom? São conceitos também fazem parte do artigo que vocês estão lendo para essa seleção. Assim que eu comecei a ler esse artigo, isso já faz alguns meses, eu já imaginava que eles seriam os que iriam gerar mais dúvidas, né, por parte dos cursistas, né, aqueles que estão estudando para a seleção. Uma vez que nós nos deparamos com vários conceitos que são abordados de maneira bastante superficial, né, nesse artigo. Por isso que eu pensei logo em trazer como leituras complementares dois livros. O primeiro deles é O que é Dialética, de Leandro Conder, né? As análises já estão disponíveis na plataforma. Esse livro nos ajuda a compreender melhor, né, o que é a dialética, né? Ele faz um percurso histórico também sobre a dialética, e isso também se faz presente no artigo. E o outro livro, talvez seja o mais importante, é o livro justamente sobre análise textual discursiva, né? Esse é o livro mais citado no artigo que vocês estão lendo. Aí nesse livro aí é abordado de forma mais demorada o fenômeno da unitarização, a categorização, as teorias a priori, as teorias emergentes. Então, nesse livro são abordados esses conceitos de forma mais demorada, de forma mais detalhada, então dá para compreender melhor. Por isso que eu resolvi trazer essas leituras complementares em nosso curso, para a gente compreender melhor alguns conceitos que se fazem presentes nesse artigo, tá bom? Então, só para dizer que eu estou acompanhando as dúvidas que vão surgindo nos grupos, e essas dúvidas eu trago justamente nas correções dos simulados, como esse que vocês estão vendo aqui, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. A análise textual discursiva proposta por Moraes e Gagliardi é uma metodologia de análise de textos e discurso que, opção A, é caracterizada pelo uso da abordagem quantitativa na identificação e interpretação dos dados. Por que essa opção está falsa, pessoal? Porque ela é caracterizada por ter uma abordagem qualitativa e não quantitativa, ok? Isso não quer dizer que não exista um aspecto quantitativo na pesquisa. Sim, mas este não é o foco. O foco não é fazer uma pesquisa quantitativa. A análise textual discursiva traz como base, né, a abordagem qualitativa, ok? É importante destacar que o fato de ser qualitativa, isso não elimina qualquer possibilidade de haver também nessa pesquisa uma base quantitativa. Até porque muitos pesquisadores defendem que uma pesquisa que se preze, né, uma pesquisa forte, bem embasada, ela deve ter como base, né, uma abordagem quantitativa. Mesmo sendo qualitativa, é importante que haja numa pesquisa uma base quantitativa, ok? Mas essa abordagem quantitativa na interpretação, na identificação e interpretação dos dados, isso não se configura. Na interpretação e identificação dos dados, nós temos uma abordagem qualitativa, tá ok? Daí nós vimos que a hermenêutica se faz presente nessa pesquisa, né? A compreensão, né? A busca por compreender os sentidos das unidades que são destacadas, né? Então, de fato, que predomina uma abordagem qualitativa na interpretação desses dados. A opção B parte do pressuposto de que é possível a imparcialidade e certeza científicas. Falso, né, pessoal? Sempre vem defendendo isso. Aqueles que se baseiam em uma proposta que segue
a linha do materialismo histórico dialético, né, entende que não existe imparcialidade na pesquisa científica. A pesquisa científica ela é permeada de relações de poder, ela é permeada de ideologia também, né? Então a gente sempre o investigador ele parte de um ponto de vista, né? E esse ponto de vista ele é influenciado por diversos fatores. Então a gente não pode dizer que na pesquisa científica, seguindo os postulados do materialismo histórico dialético, a pesquisa científica ela não é imparcial, ela sempre parte de um ponto de vista, ou seja, ela seria parcial, né? Ela pode ser objetiva, mas não impessoal, não imparcial, tá bom? A opção C visa o estudo de questões relacionadas exclusivamente às ciências naturais. Está falso também, né? Na verdade, a gente tem mais um foco aqui nas ciências humanas, ciências sociais, então não há essa exclusividade no tocante à utilização da análise textual discursiva, né, nas ciências naturais. Na verdade, o seu predomínio vai se dar nas ciências humanas, tá bom? E a opção D é utilizada em análise de textos e discursos numa abordagem qualitativa. Exatamente esta é a opção, né? A abordagem que é utilizada aqui é uma abordagem qualitativa. É uma abordagem que não se limita a dados quantificáveis, né? Na abordagem qualitativa, a gente vai ter uma participação maior do pesquisador no que diz respeito a interpretar dados, a coletar dados, né? Há uma possibilidade de mudanças também durante a própria pesquisa, né? Uma vez que o objeto pode ser complexo, ele pode fazer com que você tenha de mudar alguns métodos, né, da sua pesquisa. Então a abordagem qualitativa ela digamos é mais flexível, né, para o pesquisador no que diz respeito à análise do seu objeto, flexível na interpretação, na utilização de métodos, enquanto que a abordagem quantitativa ela é menos flexível, tá bom? Então essa opção D é a opção correta da primeira questão.